Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Carlos Gonçalves é deputado do Partido Social Democrata pelo Círculo da Europa, membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Em entrevista à Lusopress, e a pouco mais de um ano para as próximas eleições legislativas em Portugal, Carlos Gonçalves fez uma avaliação dos seus mandatos como deputado, com a possibilidade de voltar a ser, ou não, candidato. Questões internas do PSD e a atuação do atual governo em relação às comunidades portuguesas foram outros assuntos em análise. O Sr. Deputado conta prosseguir, portanto, o seu cargo de deputado na Assembleia da República no próximo mandato ou não? Em primeiro lugar, gostava de saudar a Lusopress e todos os seus colaboradores e jornalistas e agradecer esta entrevista. É sempre importante podermos, junto dos órgãos que normalmente são lidos pelos portugueses que residem no estrangeiro, explanar as nossas ideias e responder a um conjunto de perguntas sobre matérias que são importantes para os portugueses que residem no estrangeiro. Aquilo que eu lhe posso garantir, se Deus me der saúde, eu quero acreditar que sim, todos desejamos isso, é que vamos ter eleições relativas, penso que a pergunta vem a partir daí, é que eu continuarei na política ativa. Agora, se vou ser candidato a deputado ou não, isso é uma questão que só se poderá pôr um pouco mais tarde, depende de um conjunto de consensos que possa existir nas estruturas de imigração e depende, como é evidente, da vontade final da Comissão Política do Partido e do atual Presidente do Partido. Agora, a política não é só os cargos que se exercem, em termos de deputado da Assembleia da República. Eu continuarei ativo e garanto que tenho um conjunto de projetos em matéria de comunidades portuguesas que ultrapassam claramente o mês de outubro de 2019. Portanto, na política estarei como deputado. Deus dirá, e como é evidente, o partido, as suas estruturas e a forma como são escrutinados e debatidos as escolhas dos candidatos a deputados à Assembleia da República. O senhor também comunga da ideia do Presidente atual, o Presidente da República atual, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que houve uma divisão desnecessária dentro do partido quando o ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, o senhor apoiou, está a criar um novo partido que se chama Aliança. Acha que isso vai dividir e vai confundir os portugueses? É assim, isso é uma decisão dele próprio. Eu realmente não cauciono essa decisão. Eu estou mais de acordo com o que disse o Presidente da República, que foi Presidente do meu partido e que é um militante deste partido. Nós somos uma família, e nas famílias há momentos, e o debate político é este mesmo. Uns ganham, outros perdem. Há projetos que ganham e há projetos que perdem. Da mesma forma que se ganha e se deve respeitar quem perdeu, já abordámos lateralmente esta questão anteriormente, também aqueles que perdem têm que perceber que têm que se dar condições àqueles que ganham para exercer as suas funções e para terem resultado. A criação de um novo partido não parece ser a melhor solução, porque eu realmente gostaria de ver o Dr. Pedro Santana Lopes no meu partido, como no nosso partido, até porque sendo eu uma das pessoas que também o apoiei na última campanha interna, sinceramente eu apoiei no sentido de ser presidente do meu partido e gostaria, mesmo perdendo das eleições internas, que continuasse a ser uma voz ativa no seio do meu partido, para bem do PSD, que é o grande partido do centro-direita português. Agora, essa matéria é para mais tarde. Vai-se ao ato eleitoral para ganhar, somos um partido que vai para ganhar e depois, a posteriori do ato eleitoral, aí terá que se fazer, como é evidente, é tentar encontrar eventualmente soluções parlamentares, dado que aquilo que se criou nas últimas eleições, o do não respeitar uma prática que era clara, aquele que ganhava governava, como é evidente, vai criar ainda mais dificuldades no futuro. E, portanto, é pena que nós estejamos a um ano das eleições e que haja muita gente a discutir as alianças que se podem fazer. Eu acho que as pessoas deviam estar preocupadas, muito particularmente os agentes políticos neste momento, é procurar soluções para os problemas dos portugueses.
Esse tipo de contas deve fazer-se a posteriori. Quais são os problemas mais importantes na sua ótica? E, portanto, o PSD vai para ganhar. Se não ganhar, eventualmente for o partido mais votado, acho que deve formar governo. Se puder fazer alianças, há uma que tem sido natural e que tem dado resultado, tem sido com o partido mais à direita, que é o CDS-PP, mas como é evidente, não sei o que é que vai acontecer com o novo partido do Dr. Pedro Santana Lopes, não sei o que é que vai acontecer na paisagem política até lá, mas o PSD, o único objetivo que pode ter neste momento é vencer as eleições, constituir governo e governar Portugal. E, objetivamente, o senhor acha, neste momento atual, que é possível o PSD voltar a ganhar as próximas eleições? Aquilo que eu pergunto às pessoas é o seguinte: nós saímos de uma situação de bancarrota em 2011, numa situação dramática. Em 2015 deixámos o país a crescer, deixámos o país a baixar o desemprego em ritmos muito, muito importantes e havia previsões económicas que nos davam taxa de crescimento muito superiores àquelas que foram alcançadas no futuro. E disseram-nos, quando o novo governo assumiu funções, que tinha acabado a austeridade. 3 anos depois, toda a gente percebeu que a austeridade continuou, é por isso que temos os serviços públicos em ruptura total. Podia começar pelos consulados, mas vou começar pela saúde, que é um tema que toca muito os imigrantes, e quando se fala que se querem fazer regressar os imigrantes, é bom que pensem que haja condições de saúde para que os mais idosos, quando chegam à idade de reforma, queiram regressar a Portugal, porque o Gomes Sá sabe muito bem que há muitos que ficam cá ou que andam lá e cá porque têm medo dos serviços de saúde que são prestados nos nossos serviços públicos de saúde, e temos a área dos transportes, que é o caos total. Eu, sinceramente, já há muito tempo que o digo, porque eu tenho uma ideia muito particular relativamente à área dos transportes em Portugal. Temos as Forças Armadas, que são, digamos, um tema quase de comédia no plano europeu. Temos uma economia que já se percebe que vai baixar o seu crescimento nos próximos anos e, portanto, houve o quê? Capacidade de dar, sobretudo ao setor público, quando eu acho que o setor privado é essencial para o desenvolvimento do país, e se formos a ver, estamos numa situação que eventualmente poderíamos estar muito melhor, e estamos numa situação que a austeridade manteve-se, os níveis de crescimento estão a baixar, e temos um conjunto de situações que apontam que o futuro não será tão risonho assim, e não é por acaso que para uma futura governação o Dr. António Costa até já procura estabelecer o tipo de apoio no futuro. E, portanto, eu acho que há todas as condições para o fazer, mas é necessário que o PSD fale para os portugueses, fale com os portugueses, para realmente fazer passar a sua mensagem. Mas, como é evidente, o meu partido, o trabalho, que sendo um partido da oposição, a maior parte do trabalho em relação às comunidades portuguesas passa pelo grupo parlamentar, em que temos tido muita iniciativa política no grupo parlamentar, porque é a única que nós não estamos no governo. Não tendo no governo, temos de trabalhar no Parlamento. E é aí que se tem desenvolvido todo este trabalho, protagonizado muito pelos deputados de imigração do que eu faço parte, protagonizado também pelo presidente do grupo parlamentar, Dr. Fernando Negrão, que é alguém a quem vendemos há muito tempo a causa das comunidades portuguesas, e depois temos um secretário-geral do partido, que é deputado, e que foi ele até que presidiu ao grupo de trabalho para a alteração das leis eleitorais, que foi aprovada há pouco tempo na Assembleia da República, que é o José Silvano, que também é alguém que está, por causa desta questão, está muito ligado às comunidades portuguesas. Portanto, essa é uma matéria. Depois há um Conselho Estratégico Nacional que vai certamente apresentar um conjunto de propostas sobre as comunidades portuguesas, mas eu acho que o PSD, no seu trabalho legislativo ao longo da legislatura, que é o cumprimento das suas promessas eleitorais de há 3 anos, e vai no seguimento de uma ideia que nós temos clara das políticas das comunidades, que tem a ver em inscrever a questão das comunidades portuguesas naquilo que são as preocupações do todo nacional, primeiro. Valorizar as comunidades portuguesas e, sobretudo, dar-lhe níveis de participação e de intervenção nos órgãos públicos e políticos em Portugal. Por isso, para nós foi cara a questão eleitoral, apesar de não termos tido os consensos que nós desejaríamos, a integração do Conselho Nacional de Educação, a integração no Conselho de Opinião, acho que é assim que se chama, da RTP Internacional, do Conselho Económico e Social. Nós entendemos, porque, repara, há bocadinho falou-me do Presidente da República. Se há algo de novo, que não devia ser novo, na forma como exerce a função o atual Presidente da República, é de entender que, muito mais que o território, Portugal é o seu povo. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa não precisa de estar
aqui e ali a prometer, seja o que for, às comunidades portuguesas, porque não precisa, porque ele entende Portugal como um todo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o país, e neste caso a própria Assembleia da República e o Governo, legislar para todos os portugueses, nós nem sequer precisamos ter uma Secretaria de Estado das comunidades portuguesas. Porque nós, o problema que temos é que depois diz, isto é para os imigrantes. Eu lamento imenso, mas não é para os imigrantes. Eu sou português. Exatamente. E, portanto, nós temos é que ter medidas. Por exemplo, fala-se muito do investimento e de atrair para o investimento dos imigrantes no interior de Portugal. Tudo bem, mas se houver medidas discriminatórias no plano positivo para investir, por exemplo, no meu concelho, que é a Vila Velha de Ródão, tanto dá para os que vivem em Lisboa e no Porto como aos que vivem em Paris. Portanto, nós temos de ter política para todos. Nós somos como os outros. Somos portugueses. Aquilo que nos separa é a distância. É complicado, mas eu gostava que me dissesse, na sua ótica, qual foi a medida positiva que o Secretário de Estado das Comunidades atual teve e qual foi a medida negativa, na sua ótica? Assim, tenha feito bem este governo tem estado um bocado afastado daquilo que é o trabalho das comunidades portuguesas, porque há um conjunto de áreas fundamentais para esta área que não tiveram qualquer tipo, nem de iniciativa legislativa, nem outro tipo de iniciativa. Podia falar dos jovens, podia falar da questão do movimento associativo no seu pleno, podia falar da questão dos empresários, independentemente de um ou outro encontro, cada um paga para se poder deslocar, mas a medida positiva que veio ao encontro do que nós também defendíamos e que também apresentámos na Assembleia da República foi a questão do recenseamento eleitoral. Da possibilidade de criar, de aprovar na Assembleia da República uma proposta do Governo e uma proposta do PSD, em que houve o consenso necessário para a aprovação da nova lei do recenseamento eleitoral, que permite alargar de forma clara o universo de eleitores. O ponto negativo, eu diria que tem a ver com isto, é porque o PSD apresentou um conjunto de propostas de alteração das leis eleitorais. Houve uma delas que à última hora foi aprovada, que foi o facto de, nas eleições legislativas, pelo menos, podermos associar o voto postal ao voto presencial, mas isso não foi possível aplicar nem para as eleições presidenciais, nem para as eleições europeias. Ou seja, não conseguimos aquilo que é fundamental, é a uniformização da metodologia de voto. E, portanto, isso é extremamente complicado, e em eleições como as europeias e como ao Presidente da República, em que as pessoas vão ter que se deslocar para votar nos consulados, podemos ter níveis de abstenção que poderão, como é evidente, ser utilizados por um conjunto de pessoas que têm o hábito de criticar os imigrantes em relação à sua participação cívica. Acho que se perdeu uma grande oportunidade na Assembleia da República de ter ido um pouco mais longe. Bom, a parte positiva foi essa, a parte negativa foi outra, para além do voto eletrónico, em que mais uma vez fica adiada, e como sabe, voltando ao Dr. Pedro Santana Lopes, era eu o Secretário de Estado das Comunidades, quando se fez até hoje a única experiência de voto eletrónico em Portugal, e que todos os estudos, quando se fala de voto eletrónico no mundo, todos os estudos inscrevem nesses trabalhos a experiência que Portugal fez em 2005. Mas o referendo foi muito polémico, o referendo que, portanto, o Partido Social Democrata houve polémica sobre a obrigatoriedade de votar ou não na questão da assistência da morte assistida. O PSD foi criticado por ter dado liberdade de voto aos deputados. Isto é assim, eu sou um dos que sou... É a favor dessa... É assim, eu sou a favor da liberdade de voto dentro de um conjunto de condições no grupo parlamentar. Exatamente. Agora, nós temos que perceber que há matérias em que a liberdade de voto poderá, aqui e ali, criar problemas graves até ao próprio funcionamento das instituições. Portanto, estas matérias devem ser discutidas a nível interno e depois, como é evidente, discuti-las para que se aborde ou não a questão da liberdade de voto. De todos os grupos parlamentares na Assembleia da República, o partido que dá mais liberdade de voto somos nós. E fico estupefacto de ver, sobretudo da extrema-esquerda, onde a liberdade de voto nunca existiu e duvido que algum dia venha a existir, a dar lições ao grupo parlamentar do PSD em termos de liberdade de voto. Eu até hoje, desde que estou no Parlamento, houve 2 vezes em que segui a disciplina de voto tendo uma opinião diferente. Agora, em matérias como aquela que me falou, eu já tive, há várias, os temas de consciência. Aquilo que eu acho é que são temas de tanta importância que não podem ser discutidos de uma forma tão curta
na Assembleia da República. Eu não tenho legitimidade como deputado para que, em poucos dias, ir ali representar todos os portugueses que residem no meu círculo eleitoral. Portanto, por isso é que eu defendo os referendos para estas matérias e não havendo consensos para referendos, que estas matérias de consciência e outras de grande importância para o país possam ser debatidas em tempo suficiente, ouvidas as entidades e as pessoas que se devem ouvir, para que depois nós possamos formar a nossa posição e para que nós, parlamentares, que estamos numa democracia representativa, eu sou deputado, mas estou na Assembleia da República, estou a representar os portugueses que residem no círculo eleitoral, eu me sentir mandatado, coisa que eu não estava, para poder votar assim ou para poder votar de outra maneira. E o que me custa é que haja um conjunto de partidos políticos que tratem as matérias de consciência, que têm a ver com as pessoas, que têm a ver com a vida, que têm a ver com a história e a cultura de um país, que sejam discutidas assim, como se fosse algo de administrativo. Eu sou católico, praticante, acredito em Deus, respeito quem não o é, mas não me venham dizer a mim que eu tenho menos razão por ser católico praticante para quem o não é. A gente respeita-se, estamos num país laico, ainda bem, a Igreja está separada do poder político e público e, portanto, não digo que estejamos no melhor dos mundos, mas, como diziam, a democracia, apesar de tudo, é a melhor forma. A separação, como é que o senhor consegue conciliar a sua vida particular com a vida profissional? Não é fácil. Não é fácil, até porque eu não resido em Portugal, resido aqui, e ao princípio fui o primeiro deputado a estar numa situação como esta, e realmente isto teve muitos custos familiares, e aí a minha mulher foi fundamental. Em relação aos meus filhos, fiz coisas de estratégia de agendas, de calendários perfeitamente notáveis. Eu recordo-me de falar com o presidente do meu grupo parlamentar e dizer-lhe: pá, olha, desculpa lá, mas eu só consigo chegar no avião que chega à 1 e tal, porque eu tenho que levar os meus filhos à escola, pá, de manhã antes de apanhar o avião. E já o apanho com dificuldades. E o meu grupo parlamentar percebeu. Portanto, eu fiz muitos sacrifícios, continuo a fazer estes sacrifícios. Agora, eu acho que isto é uma missão que, com toda a honestidade, eu fui secretário de Estado, mas eu acho que o exercício de funções como deputado, para além da responsabilidade inerente ao cargo, são talvez, em termos de política, a liberdade que nós temos, e esta capacidade, este direito que temos de representar os outros, é algo de extraordinário e que acho que tenho a sorte e a felicidade de um dia ter sido escolhido pelo meu partido e pelos meus pares e depois ser eleito para a Assembleia da República. Portanto, nós temos que encarar estas questões também com o espírito de missão, que tem claros custos e, portanto, independentemente dos sacrifícios que eu tive que fazer, eu não sou obrigado a ter sido deputado, ninguém me obrigou. O que lhe digo é que eu, como percorro a Europa toda, e muito particularmente em França, onde tenho amigos por toda a França, muito antes de ser deputado da Assembleia da República, são muitas vezes esses amigos, alguns que até são da minha área política, que quando os vou ver, que estou com eles, que me dão força, muitas vezes até criticando-me, no bom sentido da palavra, para exercício de funções. Agora, eu acho que é uma honra e um privilégio notável exercer de funções de deputado da Assembleia da República, muito mais representando um universo que é o meu universo, que é a minha gente, que é a gente das comunidades portuguesas. O último discurso, as últimas palavras para os portugueses que o conhecem. Há muita gente que o conhece, evidentemente, e aqueles que não o conhecem, dado que vão ver a Lusopress, e a Lusopress é vista em todo o mundo através dos novos meios de comunicação, designadamente a internet. Eu sou deputado da Assembleia da República. Já fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Eu vim para a França no início dos anos 80, onde acabei por fazer os meus estudos superiores, onde constituí família. Tenho 2 filhos que já aqui nasceram. Os meus pais viviam aqui, a minha mãe ainda cá vive, e portanto tive toda a minha vida ligada à imigração, e mesmo no plano político fui sempre membro de uma secção onde já tive vários cargos, que é o PSD Paris. Tive a sorte e o privilégio de ser deputado da Assembleia da República e que o meu partido levasse alguém da imigração tanto para o Parlamento como mais tarde para o Governo. Portanto, este é, digamos, o meu percurso
o meu percurso político, independentemente hoje na Assembleia da República ter outro tipo de funções. Sou vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, sou coordenador do meu grupo parlamentar para os assuntos europeus, o que prova que os imigrantes, afinal, até conseguem ir muito para além da questão própria das comunidades portuguesas. Mas dizer que, para aqueles que não me conhecem, aquilo que eu acho é que, eu tive a oportunidade de dizer na entrevista, é que é para mim um enorme privilégio representar este universo das comunidades portuguesas, porque o universo das comunidades portuguesas, para além de ser um exemplo para o país da capacidade de superação de dificuldades, é extraordinário o que os portugueses fizeram através do mundo. Eu quero acreditar que o país comece a entender a necessidade de contar com todos, porque contando com aqueles que residem no estrangeiro, o país será mais capaz, mais competente e poderá estar mais à altura de corresponder aos anseios das suas populações e, muito particularmente, concretizar os objetivos. Nós, imigrantes, é uma terminologia que para mim está ultrapassada. Nós somos todos portugueses e é esse direito de ser portugueses que devemos defender. É para isso também que eu estou na Assembleia da República.